Oi, gente, tudo bem? Eu vim gravar a 11ª mensagem hoje. E a mensagem que Deus quer falar com vocês é muito profunda. Ela está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não permanecerá meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Agora o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era má continuamente. Agora o versículo 3, tá? Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, destruí-lo-eis juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipestres, e farás compartimentos na arca, e revestirá de betume por dentro, e desta maneira farás. O comprimento da arca será de 300 côvados de largura, e a sua largura de 50, e a sua altura 30. Aí no versículo 17, eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás tu e os teus contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres do teu filho. E tudo que vive, tudo que é carne, de 2 em 2 entrará na arca, de cada espécie, macho e fêmea serão. Assim, versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou. Essa palavra fala sobre o dilúvio. Por que houve o dilúvio? Porque assim, depois que Adão e Eva pecou, passou um tempo, os homens começaram a multiplicar, e as filhas de Deus se misturaram com os filhos dos homens. E houve muito pecado. E começou a ficar o homem violento, começou a acontecer um monte de coisa que desagradou a Deus. Só que Noé achou graça diante de Deus, porque, como a Bíblia fala, ele era um homem justo. E o que aconteceu? Imagina só, naquela época ainda não tinha chovido, não tinha caído uma gota do céu. Naquela época era só o vapor que subia, não tinha chuva. E o que aconteceu? Ele começou a construir a arca. A arca, se você for estudar, tem as medidas de um transatlântico. E essas medidas, imagina só, nunca tinha chovido. Deus deu as medidas para ele fazer. Imagina só quando ele estava fazendo. Com certeza o povo ia chamar ele de louco, de zombar da cara dele, porque ele estava fazendo uma arca. Teve um filme que passou nos cinemas que falou sobre isso, só que falou tudo distorcido, não é como a Bíblia ensina, entendeu? Aquele filme Noé, não sei se é Noé o nome, eu sei que é um filme que passou, não tem nada a ver aquele filme com o que está na Bíblia, é totalmente o contrário. O que aconteceu na Bíblia foi o seguinte: Noé, ele começou a construir a arca, e com certeza naquela época os homens vinham zombar dele, porque nunca tinha chovido. Imagina um homem construir uma arca do tamanho de um transatlântico, sozinho, para salvar a família, porque ia vir o dilúvio, e nunca ninguém tinha visto chover. Uma coisa que eu estava pensando é o seguinte: o Senhor, ele falou bem profundo no meu coração sobre isso. Muitas vezes que você for obedecer aquilo que Deus te mandar, vai ter muita gente fazendo oposição. Se Deus te der uma ordem para você fazer alguma coisa, estilo, filho ou filha, faz isso, faz assado. Muitas vezes você não vai entender o que Deus vai mandar você fazer. Entendeu? Muitas vezes Deus vai falar, faça isso, faça aquilo. E o que você vai fazer? Você vai obedecer. Só que quando você for pôr em prática aquilo que Deus te falou, pode saber que vai ter muita gente contra, vai ter muita gente julgando, vai ter muita gente tacando pedra em você, falando que você está ficando louco, entendeu? Então, o que aconteceu no final do tempo que Deus mandou?
Ele construiu e salvou ele e toda a casa dele, porque veio o dilúvio e choveu e destruiu tudo que estava sobre a face da terra. E aquelas pessoas que estavam zombando foram mortas pelo dilúvio. Então, pode saber, você, meu amigo, minha amiga que está assistindo essa mensagem, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, muitas vezes você não entender o que Ele mandou você fazer, faça, porque vai ser para o seu bem e para o bem da sua família, para o bem da sua casa, vai ser bom para você. E quando você estiver pondo em prática, pode saber que vai ter muitos que vão se levantar para falar contra. Então, fique esperto nisso. Outra coisa que Deus falou para mim sobre Noé, está no capítulo 24 de Mateus. Diz assim: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. É versículo 36 do capítulo 24. 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente o Pai que está nos céus. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do homem. Pois assim como nos dias que antecediam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Considerai, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a casa que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não percebeis. O que isso quer dizer? Jesus falou isso. Como nos dias de Noé, ele fala como nos dias de Noé. No dia de Noé, Noé estava construindo aquela buta aquela arca enorme, do tamanho de um transatlântico. E o que acontecia? Eles casavam, eles se davam em casamento, eles bebiam, eles comiam, eles faziam de tudo. Então, eles foram vivendo a vida deles, mesmo com aquela buta daquela arca sendo construída, eles não ligaram. Foi um sinal, quando a arca foi ser construída, foi um sinal de Deus para o homem, para que ele se arrependesse de tudo aquilo que ele estava fazendo. Só que ele não ligou. Ele viu, construindo é um louco que está construindo, é um louco que está construindo a arca dele lá, tem problema na cabeça, imagina, nunca choveu, como que ele fala que vai cair água do céu e vai ser um dilúvio? Então, eles não ligaram para o aviso de Deus. E Jesus falou, a vinda do Filho do Homem, que é Jesus, será uma hora que não percebeis. Vai ser igual nos dias de Noé, quando antecedia o dilúvio. Casavam, se davam em casamento, bebiam, comiam, faziam tudo de errado. E o que aconteceu? Veio o dilúvio e eles não perceberam. Jesus, ele está voltando. Ele voltará. Está voltando é porque ele está no caminho. Então, Jesus voltará em breve. Numa hora que ninguém vai saber. Entendeu? E qual que é a nossa arca? É isso, onde você vai, tem alguém falando de Deus. Deus está avisando da volta dele. Então, Jesus, ele fala para a gente se preparar. Se preparar para o que está por vir. Porque Jesus, ele voltará para pegar a noiva dele, que é a igreja. E hoje em dia, tem muita coisa errada acontecendo. Muita prostituição, muito sexo fora do casamento, muita traição, muito ódio, muita morte, muito assassinato. Tá pior do que nos dias de Noé. Então, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele não vai achar fé na terra. Porque o amor de muitos está esfriando. E Jesus, ele tá vindo buscar, ele voltará para buscar a igreja. E você tem construído a sua arca, que é com oração, com jejum, colocando a sua família na sua oração, colocando sua família no jejum? Você tem construído a arca? Porque, gente, a gente está aqui de passagem. Essa casa que você mora, ela não é sua. Ela é sua aqui na terra.
Mas se você aceitou Jesus, a sua verdadeira morada está no céu. E Jesus, ele voltará para te buscar, para buscar a igreja. Então, você tem que se esforçar, ler a Bíblia, sabe? Construir a sua arca espiritual, porque o Senhor, ele tá quase saindo de lá do trono para vir buscar a gente. Então, ó, falta 1 segundo no relógio espiritual para o arrebatamento. O arrebatamento de Deus é isso, ó. No piscar de olhos, você que é crente, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que segue aquilo que a Bíblia fala, você vai subir assim, ó, num piscar de olhos. E a terra vai ficar uma loucura. E a palavra que Deus me falou hoje foi isso. Porque assim, Deus falou muito sobre Noé para mim. Foi 2 dias que eu não coloquei a mensagem. Estou gravando a mensagem do dia 11. Porque eu tive uns problemas, eu tive que ir para São José resolver umas coisas. E não deu tempo mesmo. Mas eu estou fazendo a do dia 11. E quando Deus falou para mim no dia 11, que foi, acho que domingo, se eu não me engano, ontem foi dia 2, domingo, Deus falou comigo sobre isso. E falou forte no meu coração sobre Noé. Filha, vai ter muitas vezes, eu vou mandar você fazer certas coisas e você não vai entender. E quando você for fazer, vai acontecer igual Noé. Aí Deus falou para mim, filha, lembra quando Noé construiu a arca? Você acha que não teve muitos que zombaram dele? Não teve muitos que tacaram pedra, falaram que ele estava louco? Você não acha? Teve muitos que apontaram Noé, acharam ele louco e ele foi salvo, porque é por causa da fé dele em mim. Então, filha, Deus falando, quando eu mandar você fazer alguma coisa, você vai e faça, sem questionar. Porque eu estou testando 2 coisas. Se você confia em mim, é a primeira coisa. E a segunda coisa, se você é obediente. E eu tava com aquilo no coração. Falei, nossa, que coisa, né? Aí Deus falou. E olha, filha, você tá vendo esses tempos de hoje? Aí eu falei, sei, Senhor. Isso, eu tava conversando com Deus, que eu converso muito com o Senhor. Aí o Senhor falou assim, os dias de hoje antecede o arrebatamento. E eu comparo os dias de hoje com os dias que antecediam o dilúvio. Muitos casavam, davam-se casamentos, pecavam, fazendo coisas horríveis aos meus olhos, Deus falando. E hoje, você vê registrado nas minhas palavras que nenhum daquela geração, a não ser Noé e sua família, que foram encontrados justos aos meus olhos, se salvaram. Aí eu falei, nossa, Senhor, pior que é mesmo, né? Tem tudo a ver isso que o Senhor está falando para mim. Aí, qual que é a mensagem que Deus falou? Você vai gravar isso. Porque muitos que vão ouvir isso, uns vão zombar, uns vão desacreditar e outros vão pôr em prática. Então, que você semeie isso. E eu fiquei, esses 2 dias, o dia inteiro, não deu para eu gravar. Eu fiquei, ai, Senhor, eu tenho que gravar aquela mensagem, eu tenho que falar da mensagem que o Senhor me falou, eu tenho que fazer. E aí Deus falou, calma, tudo na hora certa. Tudo é na hora certa. Aí eu fiquei tranquila. Aí hoje eu acordei, fiz minhas coisas, tudo, e agora eu tô aqui no salão. E eu falei, eu vou gravar, vou sentar e vou gravar. E eu sei que Deus, Ele tá visitando a sua vida com essa palavra. Porque assim, como nos dias que antecediam o dilúvio, as pessoas não estavam nem aí para o que Noé estava fazendo, construindo uma arca. Hoje é a mesma coisa. Se você pega a sua Bíblia e fala, olha, eu não vou mais pecar, eu não vou mais mentir, o pessoal zomba de você. Se você falar, não, mentira é pecado, a pessoa ri da sua cara. É como antecedia os dias de Noé. Se você for falar para outra pessoa, não odeia fulana, não odeia fulano, a pessoa vai rir da sua cara. É igual nos dias de Noé. Noé construindo aquela buita daquela arca. Será que não foi um sinal bastante, a medida de um transatlântico, para aquele povo se converter? Não, acharam que ele estava louco. Muitas vezes, se você for ficar na igreja certinho, parar de pecar, mudar seu comportamento, muita gente vai falar, nossa, lá, fulano tá ficando louco. É igualzinho nos dias. E eu quero falar para vocês, Jesus voltará. E tá, para ele voltar. Tá um piscar de olhos para ele voltar rapidinho. Falta só mais um tempinho para alguns que não conhecem ainda aceitar a misericórdia de Deus
Tá batendo sobre a face da terra. Ainda. Então, sabe, toda vez... Qual que é o principal da mensagem de hoje? Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, confia no que Ele está mandando você fazer. Por mais estranho que pareça. Confia e faz, porque Deus, Ele vai te abençoar. Se você obedecer Ele, por mais estranho que pareça, você não mentir mais, você não falar mais palavrão, você não odiar mais, você não adulterar, você não trair, ou outra coisa que o Senhor falou para você fazer nesses dias, que você achou estranho, diferente, não questione, obedeça. E quando você começar a fazer o que Deus quer falar, quando você... Primeira coisa, para você obedecer sem questionar. Segunda coisa, quando você... O que isso tem a ver com Noé? Quando você começar a obedecer, começar a ficar diferente, muitos vão desacreditar você, muitos vão tacar pedra, muitos vão falar bobeira de você. Ah lá, tá vendo fulano? Agora não faz mais isso. Ah, fulano, não sei o que, está ficando louco. Não. Muitos, como riram de Noé, vão rir de você, mas se você permanecer até o fim... será salvo tu e a tua casa. Então, fique firme. E outra coisa, a terceira coisa, como nos dias de Noé, muitos casavam e davam-se em casamento, muitos bebiam, comiam, dormiam, faziam a vida cotidiana, vai vivendo. E o dilúvio veio e não salvou nenhum deles. Vai ser assim quando Jesus voltar. Jesus está voltando. Prepara a sua arca. Prepara para se encontrar com seu Deus. Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Se você morrer hoje, você tem certeza que você não vai para o inferno? Então construa a sua arca. Porque no dia certo, o arrebatamento vai acontecer. Como aconteceu o dilúvio e ninguém deu ouvido, muitos podem dar ouvido para as palavras que eu estou falando aqui, mas muitos podem zombar. Aí vai de você que está assistindo, porque não é palavra minha. Se não fosse eu no Face fazendo uma mensagem para você, com certeza Deus levantaria outros no meio dos seus amigos para fazer esses vídeos, para você ouvir. Então, essa é a palavra de Deus hoje, é a mensagem número 11, que eu estou gravando para vocês, do dia 11, domingo, né, do dia 11 de janeiro. E é isso, gente. Vamos construir a arca, vamos obedecer a Deus sem questionar, mesmo que aos olhos de outros seja loucura. Amém? Fica com Deus. E hoje eu vou pôr 2 mensagens e amanhã eu vou pôr 2 para colocar em dia, tá? É porque não deu tempo mesmo. Tchau, fica com Deus. A paz do Senhor. De novo. Esse negocinho aqui eu vou falar, viu? Tem que aprender a apertar esse negócio direito para desligar. Tchau, gente. Agora é de verdade. Tchau.